Bom dia, rapaziada. Hoje vai ser dia de aula de física, leis de Newton, tá? Vou passar as três leis de Newton. Eu já deixei pronto as duas primeiras, as anotações, e a terceira eu vou fazer enquanto eu gravo aqui, tá? É, Deixa eu diminuir a câmera agora. Bom, hoje eu vou usar outro aplicativo, tá? Porque eu tô testando aqui e eu acho que vai ficar legal usar o Concepts, tá? Bom, sobre as leis de Newton, tá? Bom, basicamente vão ser três leis principais. Eu posso passar uma aula depois sobre a história das leis de Newton, que é como que o Newton descobriu cada uma delas. Mas por enquanto eu vou só começar com a introdução, né? Mostrar os conceitos por trás, o que você tem que saber basicamente, de verdade, o que você tem que saber para estudar física. Bom, a primeira lei de Newton, tá? Que provavelmente é a mais importante das três, é a lei da inércia. Porque ela basicamente define tudo sobre mecânica e movimentos. Praticamente tudo depende dessa lei, que é a lei da inércia. O que ela diz? Se um corpo não tem uma força resultante, ou seja, se o corpo ele não tem nenhuma força resultante exercendo sobre ele, ele vai manter o movimento inicial dele ou em velocidade constante ou em velocidade nula, tá? É, isso suponha que tu tem uma força antes de você analisar. Ele não vai estar em inércia, porque ele vai estar uma força agindo nele. E aí depois, se tu tira essa força, ele vai estar em inércia, porque ele vai estar andando sem uma força exercida sobre ele, tá? Bom, a gente vai ter aqui, primeiramente, um exemplo de uma bolinha, tá? Que está andando com uma velocidade v. Se a bolinha não tem nenhuma velocidade, se a bolinha não tem nenhuma força exercida sobre ela, tá? Claro, vai ter o peso dela, tá? Que a gente já vai chegar nisso aqui. Você vai ter o peso e você vai ter a normal, tá? Que é, se você já viu os conceitos, você vai me perguntar, né? Pô, tem o peso e tem a normal. O que isso vai dizer? Bom, nesse caso o peso ele vai só cancelar com a normal e a força resultante vai ser nula. Por isso que é resultante, é diferente de ter forças atuando. Se o corpo ele tem massa, ele já tem uma força atuando sobre ele, a não ser que ele esteja no vácuo, né? Ele já tem uma força atuando sobre ele. Então é uma força resultante que você tem que analisar, tá? É, antes de passar um exemplo, antes de passar a segunda lei, tá? Porque, poxa, o conceito é basicamente esse. Se não tem força resultante, o corpo ele continua com uma velocidade constante ou nula, né? Velocidade nula é constante também, mas é só para diferenciar, porque pode estar 1 metro por segundo e não mudar. É constante e não nula. Conceito importante que eu vou passar agora, tá? Importantíssimo isso aqui para você resolver problemas, tá? Inclusive eu já vou recomendando aqui um livro para você resolver problemas. É o Tópicos de Física, cara. Livro maravilhoso para embasamento e tem uns exercícios bem puxadinhos, tá? Eu quando comecei a estudar física, eu fazia ele, eu achava os exercícios bem difíceis para introdução. E é bom fazer, e é bom você saber esse conceito aqui, tá? Força de inércia. Ué, força de inércia? Inércia não é quando o corpo ele tá andando com a velocidade constante ou nula sem uma força resultante? Sim. Só que você vai ter uma força fictícia com relação ao referencial do corpo que vai estar atuando para manter ele em inércia, ok? Bom, como que isso acontece? O exemplo que eu vou pôr aqui, antes eu vou ler o enunciado, tá? Se um corpo se move em movimento uniforme em cima de um outro corpo, tá? Esse é o exemplo. Também em mu, né? Os dois estão em mu com a velocidade v. E de repente o corpo de cima ele para, ou melhor, ele desacelera, acho que é melhor. Acho que é melhor dizer que ele desacelera, né? Ele tem uma aceleração contrária, tá? Se o corpo ele do nada tem uma aceleração contrária, inclusive eu já vou deixar aqui a massinha de cada corpo evidente. É com relação ao outro, tá? O corpo de cima
ele vai sofrer uma força fictícia que é chamada de força de inércia para fazer o objeto de cima tender a manter o próprio movimento. Como assim? Nesse caso, os dois corpos estão se movendo com a mesma velocidade inicial no início, né? Perfeito. Se o corpo de baixo ele começa a ser desacelerado, e a gente sabe que esse corpo de cima ele está se movendo com a velocidade, por exemplo, v' é igual a zero com relação ao carrinho, né? Porque eles estão com a mesma velocidade, então a relativa é zero. Se o corpo de baixo começa a parar, a nossa bolinha aqui em cima, ela vai tender a se manter na mesma posição em cima do carrinho que ela está andando, né? Que é o outro corpo. Só que a inércia de verdade, ela só vai... Na inércia de verdade, essa bolinha ela só vai tender a andar com a velocidade v, continuar andando, enquanto o outro está desacelerando. Só que com relação ao referencial do carrinho, essa bolinha ela vai ser empurrada com uma força de inércia F, tá? Ou melhor, Fzão, que eu já deixei ali escrito. Que é para tender ela a fazer se manter na mesma posição com relação ao carrinho, entendeu? Porque a inércia ela pode ser tanto olhada para um referencial do chão, né? Que eles vão estar andando, por exemplo, no chão, quanto para o do carrinho. E para o do carrinho ela vai sofrer uma aceleração, uma força de inércia F atrás, para tentar manter a bolinha em cima do carrinho na mesma posição que ela estava, ou na mesma velocidade nula que ela estava, né? E daí a gente vai ter que ver que como esse carrinho está andando com aceleração A, né, desacelerando, com desaceleração A, tu vai ter que a bolinha, ela também vai ter que tender a desacelerar, né? Porque ela quer se manter na mesma posição X que ela estava no carrinho. Então ela vai sofrer uma força de inércia para tentar se manter na mesma aceleração do carrinho. Ou seja, a força de inércia ela vai depender, né, ela vai ser proporcional à aceleração do carrinho. Ok, aí falta um conceito, né? Poxa, como é que eu calculo a força se ela é proporcional à aceleração que o carrinho está passando? Bom, aí a gente vai daqui a pouco entrar na segunda lei de Newton, que também diz que ela é proporcional à massa do corpo que está sofrendo a força, né? No caso é a bolinha que tem massa mzinha. E nesse caso, tu não vai ter uma constante de proporcionalidade não. Tu vai ter só força de inércia é m vezes a, tá? Porque a aceleração ela tá para trás, a bolinha também vai ter uma aceleração para trás, tá? Com relação ao referencial do carrinho, ok? Beleza. Bom, faltou a gente também definir o que significa inércia, né? Porque ficou um pouco confuso quando você traz dois exemplos e um exemplo tem a força e o outro não. Bom, a definição de inércia, tá? Ela vai ser basicamente a resistência de um corpo a mudar o movimento. Sabe quando você está na academia e aí você tenta começar o exercício do supino? Você vai tentar empurrar, é muito difícil de começar a empurrar quando está com a carga muito grande. Aí você pede para alguém te ajudar a empurrar, você vê que o movimento fica mais fácil, porque você já tirou ele da inércia, entendeu? E daí você já vai estar fazendo força e depois você consegue continuar o movimento. Então é basicamente a resistência do corpo a mudar o movimento dele, entendeu? É consideravelmente mais difícil você tirar um objeto da inércia do que manter ele em um movimento acelerado depois, entende? E como é uma resistência de um corpo a mudança do movimento, a gente sabe também que a massa dificulta o movimento de ser realizado, né? Como assim? Bom, vamos comparar basicamente o mesmo movimento para duas massas diferentes. Suponha que tu tem uma bolinha de tênis e tu tenta levantar ela. Pô, é muito fácil, extremamente fácil. Você só levanta, ela tem uma massa muito pequena. Se você tenta levantar, por exemplo, uma bigorna, é extremamente difícil. Ela vai ter uma tendência a se manter no chão muito maior do que a bolinha de tênis, porque ela tem uma massa muito maior, né? Ela é muito mais pesada. Logo, quanto maior a massa, maior vai ser a inércia, maior vai ser a dificuldade de você colocar ela em movimento acelerado, ok? Então é mais difícil de mover uma massa maior, ok? Isso quer dizer que
a massa vai implicar, e se somente se, em inércia maior, né? Vamos colocar aqui setinhas para ficar claro. Ok? Bom, agora já vamos para a segunda lei de Newton. Força resultante. Bom, basicamente quando um corpo ele sofre um somatório de forças, né, ou a força resultante, que é o que a gente acabou de tratar ali. O que é a força resultante? Ela é basicamente o somatório das forças que você vai ter. Se ela não for nula, você vai ter o seu objeto sendo acelerado. Tá? O objeto que sofre esse somatório de forças vai começar a ser acelerado, se ela não for nula. Tá? Aí a gente chega na parte mais interessante, que é proporcional a força é proporcional à aceleração e à massa. Ou ainda, o que o Newton descobriu de verdade foi que a aceleração é proporcional à força que está sendo aplicada e é proporcional ao inverso da massa, tá? Ou é inversamente proporcional à massa. Bom, isso basicamente nos dá a equação da força, né? Porque se A é igual a F sobre M, né? Porque não tem constante, ele só constatou que era o mesmo valor. Então a força vai ser basicamente MA, ok? Essa é a segunda lei de Newton. É equacionar e relacionar as três grandezas, força, aceleração e massa, tá? A aceleração e força são grandezas vetoriais, tá? E a massa é uma grandeza escalar, ok? Eu peguei aqui um exemplo, tá? De outra bolinha em que nela vão ser aplicadas 4 forças. Uma vai ser horizontal para a direita, a outra vai ser em diagonal com componente para baixo e para a direita. A F3 vai ser para cima e a F4 vai ser para baixo, que geralmente é o peso, tá? Geralmente é o peso dela. Ok? A gente vai fazer o somatório dessas forças, porque o que significa força resultante? Somatório das forças que são exercidas em um corpo. E daí você vai ter um somatório de I, né, Fi, de 1 até N, né, em que o corpo vai sofrer N forças. Nesse caso são 4, então vai ser F1 mais F2 mais F3 mais F4. Só que são tudo na forma de vetores, ou seja, você vai somar os vetores, você vai fazer operações vetoriais. E daí, aí você vai ter a implicação básica, que é a segunda lei de Newton, né? Que vai ter a força resultante e ela vai ser a massa acelerada. O que eu recomendo aqui? Vejam o vídeo que eu ainda vou gravar e eu vou postar antes desse, de física, introdução a vetores, tá? Operações vetoriais básicas para física que vocês têm que saber, tá? Vocês têm que saber disso. É uma aula que eu vou gravar, é extremamente importante vocês saberem. Caso contrário, vocês não conseguem fazer praticamente nenhuma questão de mecânica. Vocês têm que ter o mecanismo vetorial na veia de vocês, ok? E basicamente essa é a segunda lei de Newton. Você vai ter várias aplicações para ela, como por exemplo, movimento circular, tá? Em que tu vai ter, eu vou explicar mais depois, mas você basicamente vai ter no referencial dessa bolinha uma força que vai jogar ela para fora, né? Isso é clássico, é como se basicamente, veja você mesmo, ande com um carro em círculos numa velocidade alta, você vai ter uma tendência a ser jogado para fora da pista, entendeu? Movimento circular, você vai ter sistemas de polias, né? Sistema de polias, né? Vai ter forças envolvidas. Você vai ter... Deixa eu ver qual mais pode ser analisado. Sistema de bloquinhos mesmo, né? Pô, bloquinho com tração, enfim. Vai ter diversos problemas que você vai acabar vendo nas questões e também nas aulas que talvez a gente vai gravar, exercícios. Vai ser interessante. Confiem. E agora a gente vai vir para a terceira lei de Newton, que eu vou passar agorinha, tá? Só vou dar o meu jeito aqui de escrever. Bom, a terceira lei de Newton
Ela é basicamente a lei de ação e reação, tá? Bom, no que consiste ela? Isso aqui é mais interessante, tá? A lei diz basicamente que, suponha que você tem um corpo, ok? E você tem outro corpo também, tá? Basicamente, o que quer dizer a lei da ação e reação? Suponha que esse corpo é o corpo A e o corpo B, tá? Agora suponha que esse corpo, de alguma forma, ele consiga exercer uma força sobre o corpo B. A gente vai chamar essa força de F, tá? Bom, vamos separar aqui, que vai ser melhor, tá? Deixar separadinho para você conseguir ver o diagrama de forças. Esse aqui é o B, esse aqui é o A. Suponha que o A ele exerce uma força em B, tá? Essa força é F, tá? Basicamente o que quer dizer? Se o A vai fazer essa força em B, basicamente o B vai fazer essa mesma força em A, só que em sentido oposto, né? Ou seja, menos F. Esse é o conceito. É extremamente simples, né? Extremamente simples. E isso é chamado basicamente de força de contato, tá? Não gosto muito dessa denominação, porque não é tão simples assim você chamar de força de contato. Eu não acho intuitivo, prefiro que vocês não chamem assim, tá? Particularmente. Mas, bom, vamos agora gerar uma reflexão, que é uma coisa que muita gente se confunde, tá? Vocês vão ver que tem uma coisa chamada força normal, tá? Bom, qual que é o problema da força normal, cara? Existe uma tradição no ensino médio de os alunos acharem que toda força normal é uma força de reação, tá? Isso não é verdade. Isso não é necessariamente verdade. Exemplo, o melhor exemplo de todos, cara. Força-peso e força normal. Neste específico caso em que é só a bolinha e só o peso dela, inclusive já vamos colocar aqui uma nota para a segunda lei de Newton. Força-peso, tá? Sempre vai ser igual ao produto da massa pela aceleração dela, que é o peso, tá? Isso aqui, poxa, assim, vocês têm que saber disso aqui, cara. Física inteira praticamente se envolve nisso, cara. Toda a mecânica se envolve nessa equação. Já vou deixar aqui ela guardada, essa equação, inclusive, porque, meu Deus do céu, se você não souber isso aqui, você tá lascado. Suponha que você tem aqui o peso e aí você tem a normal. Esse aqui é o caso específico em que a normal é a reação de mg, tá? Nesse caso sim, ok? Nesse caso a força normal é a reação do peso. Entretanto, tem casos em que isso não é verdade, tá? Suponha que tem uma força, outra força externa, exercendo no bloquinho M. A normal, ela vai ser diferente da reação do peso, ok? Isso é muito importante, cara. Isso é extremamente importante. Porque, no caso, a normal é basicamente uma... Isso sim é força de contato. A normal é realmente a força de contato, ok? Dos blocos. A força de reação, ela é basicamente a mesma força sempre. Você vai ter nesse caso a reação da força F. Suponha que tem um outro bloco, tá? Que está realizando essa força F. Esse bloquinho aqui, que está realizando a força F na bolinha, vai ter a mesma força F direcionada para o sentido oposto, puxando ele, ok? Esse bloquinho aqui, quadrado, está exercendo a força F na massinha M. E o corpo quadrado ele vai também sofrer a mesma força, só que para o sentido oposto. Então vai ser o vetor negativo dele, ok? Nesse caso, o normal não é a reação do peso, tá? Não confunda.
Ok? Beleza? Esses são os conceitos basicamente. Lei da ação e reação é a terceira lei de Newton. Eu vou até deixar bonitinho aqui, em aquarela. Só se corresponder aqui, né, meu? Aqui, ó. Bom, basicamente, terceira lei de Newton, ação e reação, tá? Notas. Você não pode confundir normal com reação do peso, ok? Isso é um baita erro. A normal é basicamente a força que vai contribuir para anular as forças verticais do sistema, tá? Nesse caso. Por quê? Porque é vertical. Porque... Ai, calma aí. Porque aqui a superfície, ela é horizontal. Inclusive, uma propriedade da força normal, ela é sempre perpendicular à superfície em que ela surge, tá? Ela é sempre perpendicular à superfície. Isso é bem importante, na verdade. Isso é fundamental. Suponha que você, por exemplo, tem uma curva, tá? E você tem um bloquinho aqui, tá? E aí ele esteja, sei lá, com peso e com outras forças, tá? A normal, ela sempre vai ser perpendicular à superfície, ou seja, a força normal ela vai estar nessa direção aqui, tá? Essa é a força normal. E ela vai estar sempre com um ângulo de 90 graus com relação à superfície. Ou seja, ela vai ser basicamente uma força perpendicular a uma força tangente, tá? Isso aqui é uma reta tangente que eu arbitrei aqui, tá? Isso é importantíssimo, cara. Bem importante mesmo. Não sei como que eu ia quase esquecer de passar isso, ok? Deixa eu só marcar aqui certinho, porque eu tenho um probleminha com perfeccionismo. Segunda lei de Newton é a força resultante de um corpo que vai ser proporcional à massa e à aceleração do objeto. Ou ainda, né, vamos escrever como Newton escreveu, a aceleração é a força sobre a massa, que inclusive, vou passar novamente aqui a segunda lei de Newton. Não deixem de ver o vídeo inteiro, tá? Você vai ter que outro enunciado, tá? Que eu vou passar em outra aula os conceitos desse enunciado. Mas guarde essa equação, anotem, por favor. Que a variação do momento da partícula sobre o tempo, né? Ah, você colocou em diferencial. Sim, porque esse é o enunciado original. Nós vamos colocar aqui para simplificar o delta. Basicamente, a variação do momento linear da partícula dividido pelo tempo vai ser igual à força, tá? Por quê? Porque nesse caso, já vou deixar o conceito aqui guardadinho, vocês vão aprender em alguma outra aula que eu vou passar sobre momento linear. Momento linear ele é basicamente a massa do corpo que você está analisando vezes a velocidade dele, né? Isso até faz sentido, né? Porque vamos expandir essa equação aqui. Delta mv, né, sobre delta t é basicamente m vezes delta v sobre delta t. Isso aqui é o quê? Porra. Isso aqui é aceleração. Isso aqui é basicamente aceleração, ok? Maravilha. Esses são os enunciados da segunda lei de Newton, tá? Inclusive é a minha preferida, tá? Porque tem muito conceito interessante por trás. E a primeira lei de Newton é a inércia. Tá? Se um corpo ele não tem força resultante agindo sobre ele, ou se a força resultante for nula, tá? Isso também vale, o corpo ele vai continuar andando na mesma direção que ele está andando, com a mesma velocidade que ele estava andando, seja ela constante ou nula. Tá? Ela não pode modificar, porque se ela modificar vai ter uma força agindo sobre ela. Tá? Toda variação de velocidade vai ser uma aceleração. E toda aceleração vai depender de uma força resultante, inclusive. Okay? Força de inércia, conceitos que a gente já passou, né? O corpo ele vai tender a se manter na mesma posição e com a mesma velocidade relativa que ele estava ao corpo que ele estava, tá? Inclusive a gente vai ter uma aula também sobre referenciais, tá? Que é interessantíssimo e muito importante caso você esteja fazendo uma prova
que é um pouquinho mais complicada, tá? Você vai ter que ter a noção de diferentes referenciais. E é basicamente isso. Eu já de antemão agradeço, tá? Pela atenção de vocês. E muito obrigado. Só deixar o desenho aqui porque ficou tudo cagado, mas é os guri. Obrigado aí pela atenção.